Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos ler um texto da palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos. Vamos ler no capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo de número 12, queridos. Marcos, capítulo de número 2, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 12. Eu também quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos, mais uma vez, aqui na igreja da Içara, aqui na igreja sede, e é sempre bom estar aqui com os irmãos, glorificando a Deus, louvar ao Senhor pela vida do pastor Lucas, bem como dos nossos queridos obreiros, presbítero irmão Davi, presbítero irmão Wellington, servos do Senhor, todos os demais obreiros, bem como o irmão Jeff, que sempre está comigo, a cada um de vocês, gente, Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Irmão Guilherme, Deus abençoe, querido, no nome do Senhor Jesus, cada um dos irmãos. Marcos, capítulo de número 2, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 12, queridos, que nos diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados estão os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém, queridos? Podeis tomar os seus lugares. O irmão Wilson vai dizer a vocês que, se os irmãos puderem e desejarem, deixa a Bíblia aberta aí no capítulo 2 para acompanhar com o irmão Wilson nesse texto da palavra que ora nós tivemos a oportunidade de ler. Queridos irmãos, trata-se de uma história bastante conhecida, trata-se de uma história bastante comentada no meio da igreja. Quantos louvores maravilhosos nós já ouvimos e fomos edificados falando dessa história. Quantas mensagens maravilhosas nós ouvimos falando acerca dessa história. Quantas vezes eu já meditei e compartilhei em alguns lugares falando sobre este grandioso milagre realizado pelo Senhor Jesus. E até interessante a gente comentar com os irmãos que o Evangelho do Senhor Jesus que o Marcos escreveu, ele deu muita prioridade aos atos de cura do Senhor Jesus. É tão verdade isso, gente, que o Evangelho de Cristo que o Marcos escreve, ele tem 16 capítulos, porém 10 dos 16 capítulos, Marcos vai falar de milagres que Jesus realizou. Tamanha prioridade ele deu aos atos de cura realizados pelo Senhor Jesus. O Evangelho de Cristo que o Marcos escreve, você sabia que a gente não vai ler acerca do nascimento do Senhor Jesus? Ele não relata acerca do nascimento do Senhor. Logo no capítulo 1, Marcos inicia falando da pregação de João Batista. Já fala sobre o batismo, a tentação de Jesus, e ainda no capítulo 1, ele começa a relatar milagres realizados pelo Senhor. Tamanha prioridade ele dava aos atos de cura realizados por Cristo. E é bom dizer aos irmãos, e eu fiz questão de ler os 12 versículos, a história completa, para a gente entender de uma forma melhor. Por quê? Porque o primeiro versículo que a gente leu diz assim, do capítulo 2:
e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. A Bíblia está nos dando uma informação nesse primeiro verso. A Bíblia está dizendo que alguns dias depois de alguma coisa. E quando a Bíblia diz que ele entrou outra vez, logo está claro, está querendo me dizer que não era a primeira vez que ele estava entrando naquele lugar. Se a Bíblia está dizendo que ele entrou outra vez nessa aldeia, nesse povoado, como queiram, em Cafarnaum, se entrou outra vez é porque não era a primeira. Então não tem como, não tem possibilidade de eu entrar outra vez neste templo sem ter entrado a primeira vez. A Bíblia está dizendo que ele entrou outra vez. Então, para a gente entender melhor a história, nós temos que encontrar na Bíblia a primeira vez que ele entra nesse local. Se a Bíblia está dizendo que ele entrou outra vez, entrou de novo, vamos achar, ou melhor, vamos encontrar a primeira vez que ele entrou. Onde é que está a primeira vez que ele entrou, irmão Wilson? Nós estamos no capítulo 2. Vamos retornar ao capítulo 1, que é bem pertinho. Capítulo de número 1, versículo de número 21. A Bíblia Sagrada vai mostrar a primeira vez que ele entra nesse povoado. E nós vamos conferir na Bíblia que nesta primeira vez que ele entra em Cafarnaum, ele já realiza 3 grandes obras, irmão Lucas. Jesus realiza 3 grandes milagres, aonde a primeira vez que ele entra nesta localidade. Capítulo 1, verso de número 21, para quem está com ela aberta, diz assim: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo à sinagoga, ali ensinava. Logo a Bíblia está nos dando a informação que a gente necessitava. Entrou em Cafarnaum no dia de sábado e foi parar dentro de uma sinagoga. Irmão, viu que lugar era esse? Local onde o povo judeu reunia para aprender acerca da lei, Pentateuco, Torá, como queiram. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, também aprendia acerca dos profetas. Mas a Bíblia está me dando uma informação. Qual é a informação que a Bíblia está dizendo nesse versículo 21? Ali os ensinava. Logo a Bíblia está dizendo que nesse dia, quem teve a oportunidade de ensinar foi Jesus. Quem teve a oportunidade de ensinar, de pregar, predicar, como queiram, foi o Senhor Jesus. O que é que tem de interessante? Quando ele tem liberdade, a oportunidade de falar, sabe o que foi que acontece? Versículo 22, se não dá vontade de dar glória a Deus. 21, Jesus ensinava. 22, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tendo autoridade, e não como os escribas. Sabe o que é isso, gente? O povo que estava dentro da sinagoga, Davi, ficou maravilhado de ver Jesus ensinar, ficou feliz de ver Jesus pregar. Por quê? Porque ele ensinava como quem tem autoridade. Cá para nós, coisa boa é quando eu vou na igreja e eu tenho certeza que quem está falando é Jesus Cristo de Nazaré. Eu fico maravilhado. A minha vontade é de levantar a mão, da glória a Deus. Um quer bater palma, o outro fala mais alto, o outro fica arrepiado, o outro só chora, mas o importante é que eu tenho certeza que quem está falando é o Senhor Jesus. E como todo culto aqui na igreja hoje não vai ser diferente, só mudou o pregador que veio lá da cidade mineira, mas quem está falando é Jesus. E quem veio ouvir a voz dele, levante a sua mão e dê um glória ao nome do Senhor. Jesus estava ensinando dentro da sinagoga, o povo maravilhado de ouvir Jesus pregar. Enquanto a turma ficava maravilhada de ouvir Jesus pregar, o que foi que aconteceu? Versículo 23 e o versículo 24, a gente está no capítulo 1, que diz assim: estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno, viesse destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Enquanto Jesus ensinava, enquanto o povo estava maravilhado de ouvir Jesus, tinha um homem dentro daquela sinagoga, no qual um espírito imundo se manifesta na vida do homem, e ele exclama com grande voz: o que é que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Viesse nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. Ou seja, Jesus aparecendo, falando, o povo maravilhado, e o inimigo adversário quis atrapalhar a pregação de Jesus. Sabe o que foi que aconteceu? Olha o versículo 25, que coisa maravilhosa. E Jesus repreendeu e disse: cala-te
e saia dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Por quê? Porque dentro da igreja não é lugar para o inimigo falar. Dentro da igreja é lugar para Jesus de Nazaré falar. Dentro da igreja, se ele querer atrapalhar o nosso trabalho, é levantar a mão, repreender no nome de Jesus, mandar embora, porque eu saí de casa para ouvir a voz de Deus, dar glória a Deus, exaltar a Deus. Tem alguém que pode dar um aleluia, pode dar um glória a Deus essa noite? Jesus tendo a oportunidade de falar, o espírito imundo se manifesta, e a Bíblia diz, e convulsionando-o saiu dele. Quer dizer que além de liberto, ele foi curado. Então a gente encontra a primeira cura que ele realiza, a primeira vez que ele entrou em Cafarnaum. A segunda cura que ele realiza a primeira vez que ele entrou em Cafarnaum foi no versículo 29, o 30 e o 31, para nós entender, do mesmo capítulo 1. A Bíblia vai dizer assim: e logo saindo da sinagoga, acabou de acontecer isso, foram até a casa de Simão, Pedro, para nós entender, e de André, com Tiago e João. 30, e a sogra de Pedro estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. O que é que aconteceu? Então Jesus, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e a levantou. E imediatamente a febre a deixou e ela servia-os. Jesus sai da sinagoga, vai até a casa do discípulo dele. Quando chega lá, a sogra do discípulo dele está ardendo com febre. Jesus chega onde ela está e toma ela pela mão. Por quê? Na casa que Jesus é convidado para entrar, sempre haverá uma mão de Deus estendida para dar vitória. Jesus tomou ela pela mão e a levantou. Quando ela ficou em pé, a febre já tinha desaparecido. E a atitude de quem é liberto por Jesus, ele tem prazer em servir. A primeira coisa que ela fez foi começou a servir. Dá para imaginar, gente, esta mulher, eu costumo dizer, indo na vizinha da frente, da esquerda, da direita, de trás, e dizendo: mulher, quero te contar uma história. O que foi? É o meu genro, ele está andando com o filho da Maria e do José lá de Nazaré. Ele vivia dizendo que ele era o filho de Deus, mas eu não acreditava. Gente, para quem nunca ouviu falar, eu vou dar uma informação. No mínimo, nesse tempo aqui, já tinha passado mais de 70 dizendo que era Cristo, que era o Messias prometido por Deus lá no Antigo Testamento, mas era tudo conversa, era história. Aí ela diz: não, agora isso aí é diferente. Por quê? Eu estava ardendo em febre em cima da cama, ele estendeu sobre mim a mão e a febre desapareceu. Eu acredito que ele é verdadeiramente o Filho de Deus que pode dar vitória. Não é exagero até hoje ter uma turma que anda por aí dizendo que é Cristo. Lembra daquele doidão que infelizmente é catarinense, nasceu ali em Dayal, mas hoje mora em Brasília, anda com meia dúzia de mulher atrás, vai nos programas de televisão, fala tudo enrolado, anda de patinete, é uma fiasqueira só. Vai ver o jeito que ele fala, diz que é a encarnação do próprio Cristo. Não, o nosso Jesus não usou uma coroa de isopor igual ele usa. Jesus usou uma coroa de espinho, mas hoje ele tem uma coroa de glória. Esse é o nosso Jesus. Tem um outro, não sei, quem gosta de pesquisar aí sobre essas pessoas que afirmam ser o Cristo, um porto-riquenho, um dia desse eu estava lendo, chamado José Luiz de Jesus Miranda, nasceu em Porto Rico, mas hoje mora em Miami. Ele tem uma seita gigantesca chamada Crescendo em Graça, e um tempo atrás ele esteve no Brasil, e o que chamou a atenção, teve uma revista que foi entrevistar ele, e aí é demais, quando foi entrevistar, repórter já mesmo para colocar contra a parede: o senhor não é o Cristo? Ele diz: a encarnação do próprio. E ela disse assim: por que o senhor anda rodeado de segurança? E ele diz: porque São Paulo é muito perigoso, e eu tenho medo de alguém me assaltar. É para nós dar risada, né, gente? O nosso Jesus não precisa de segurança, porque é Ele que nos guarda, Ele que nos protege, Ele que nos enche do seu Santo Espírito. Então Jesus, ele realiza uma obra na sinagoga, ele realiza uma grandiosa obra na casa do discípulo dele, e agora ele vai realizar uma grandiosa obra no meio da rua. Irmão, viu-se o que é isso? A terceira cura que ele realiza. A primeira vez que ele entra em Cafarnaum está no capítulo 1, verso 40. Vamos gravar isso. Ele realiza a obra dentro da sinagoga, ele realiza milagre dentro de casa, e agora ele vai realizar uma obra no meio da rua. Versículo de número 40. Aproximou-se dele um leproso, ao desespero, que rogando-se se pôs de joelho diante dele e dizia: se quiseres tu pode limpar-me. E Jesus, movendo de grande compaixão, estendeu a mão, o tocou e disse: quero ser limpo. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo.
Vocês sabem que a lepra é um tipo de pecado. Vocês sabem que eu e você éramos leprosos no mundo. Encontramos com Jesus na caminhada da vida. Ele estendeu a mão sobre nós, a lepra desapareceu. E quem está livre pode dar um glória ao nome do Senhor. Aleluia, é interessante demais. Aí Jesus cura este homem e dá uma ordem para ele não dizer nada para ninguém. Aonde? Versículo de número 43, olha o que Jesus vai dizer. E advertindo-o severamente, logo despediu. 44, e disse: não diga nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Olha o 45, mas tendo ele saído dali, começou a pregar essas coisas em muitos lugares. Quem recebe vitória de Jesus, irmão Wellington, ele tem prazer em abrir a boca e dizer: quem realizou foi Jesus. Quem recebe a alegria de Deus, ele tem prazer em dizer: quem me ajudou foi Jesus. Ele tem prazer, quem mudou o quadro foi Jesus, quem me curou foi Jesus. Toda a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então ele realiza estas 3 obras. A primeira vez que ele entra na aldeia ou no povoado de Cafarnaum. E aí que acaba o capítulo 1. No verso 45 acaba o capítulo 1. E aí entra o capítulo de número 2. E olha como é melhor da gente entender. Primeiro versículo de novo diz: e alguns dias depois do quê? De tudo isso que eu estou há 20 minutos dizendo para vocês. Alguns dias depois de ele entrar na sinagoga e curar e libertar o homem. Alguns dias depois de ele entrar na casa do discípulo dele, curar a sogra do discípulo dele. Alguns dias depois de ele curar o leproso na beira do caminho, ele entra outra vez em Cafarnaum. E aí, ainda no versículo 1, e soube-se que estava em casa. Ah, gente, qual é o comentário que rolava na aldeia, meus irmãos? Fulano, olha só, sabe quem entrou aí de novo? Quem? Aquele que semana passada passou na sinagoga. E o homem que o diabo pegava ele e ele tinha crise de convulsão, o que é que tem? Ele está curado, dando testemunho, dizendo que Jesus curou ele, libertou. Fulano, sabe quem entrou aí de volta? Quem? Aquele rapaz, com todo respeito, que a sogra do discípulo dele era conhecida como a Maria das Dores aqui da aldeia. Doía o dedão do pé, o tornozelo, a canela, o joelho, a barriga, a cabeça, o cotovelo. E aí? Ela está curada, dando glória a Deus e dizendo que Jesus tem poder para curar e para dar vitória. Fulano, sabe quem entrou aí de novo? Quem? Aquele que encontrou com o leproso na beira do caminho semana passada. E aí? A Bíblia diz no versículo 45, e tendo ele saído dali, começou a pregar. Então não é exagero, é para nós dar glória a Deus. E aquele leproso que era um leproso encontrou com ele, e aí? Agora está pregando por aí, dizendo que Jesus curou ele e deu vitória. O que ele entrou aí de novo? Entrou, onde é que está? Diz que está lá na casa do fulano de tal. Então eu vou correndo ouvir ele. Por quê? Diz que aonde ele está alguma coisa acontece. Aonde ele está, quem chega triste sai alegre, quem chega derrotado sai vitorioso. Quem anda olhando o tamanho da muralha sai dizendo que ela vai cair por terra. Quem anda olhando o tamanho do gigante, ele sai dizendo: maior é quem está do meu lado para me dar vitória. Quantos acreditam que Jesus está presente na casa? Oh meu Deus, levante uma de suas mãos por gentileza, os que desejarem. Não mais do que 10 segundos que o irmão viu, eu quero compartilhar com vocês. Ele está presente na casa através do Espírito Santo para nos dar vitória, para nos levantar. E quem crê na bênção, feche a sua mão lá em cima, abre a sua boca, dê um brado de glória a Deus nessa noite de quinta-feira. Aleluia, bendito é o nome precioso do Senhor. A casa encheu, a casa lotou. Como? Versículo 2. E logo se ajuntaram tantos, vírgula, quer dizer o quê? Aonde ele tem liberdade para falar, o negócio vai. Logo se ajuntaram tantos que nem nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava a palavra. Vale um glória a Deus por isso. A casa lotou, o homem que cura está lá, o homem que cura está lá, o homem que cura está lá. A casa lotou, mas antes de curar, ele anunciava a palavra do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Anunciava-lhes a palavra. Aí o versículo 3 vai apresentar um grupo de pessoas que vão entrar na história. No versículo 3 é um grupo de pessoas que a Bíblia vai dizer: e vieram ter com ele. Olha só que interessante. Essa primeira partezinha do versículo 3, e vieram ter com ele, está querendo dizer, está querendo me dar uma informação. Saíram de casa com um propósito, saíram de casa com um objetivo, saíram de casa com um desejo. Qual? Hoje eu vou ter com ele, hoje eu vou chegar na presença dele.
Hoje eu vou chegar diante dele. Coisa boa é falar para quem já sai de casa no propósito, dando glória a Deus. E vieram ter com ele, fazendo o quê? Conduzindo um paralítico trazido por 4. Então, se era trazido por 4 e um era paralítico, é 5 pessoas que entram na história. 5 amigos, 4 com o corpo físico normal, e o 5º tinha uma dificuldade, impossibilitado de caminhar, impossibilitado de andar. Mas eu acho interessante é que os 4 amigos dele, isso aqui é antigo que eu vou falar, os 4 amigos dele não podiam curá-lo, mas podiam levar ele até a presença de quem pode curar. Outra lição que a gente aprende é que amigos verdadeiros não me tiram da presença de Deus. Amigos verdadeiros me levam para perto do milagre de Deus. Se alguém olhar e dizer, não, deixa para a semana que vem, deixa para a campanha que vem, deixa para o ano que vem, deixa quando a idade chegar e tu vai na igreja, não, venha hoje, dê glória a Deus hoje, busque a Deus hoje, creia hoje, a bênção é para hoje. E vieram ter com ele no propósito, saíram de casa com um objetivo, no propósito, hoje eu vou ter com ele. E aí, quando foram chegar, versículo de número 4, que interessante, a Bíblia vai dizer, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Gente, eles saíram com um propósito, e quando chegaram na casa, a multidão os impediu de entrar. Meu irmão, viu, está querendo dizer uma coisa: quem para diante da multidão, não dá testemunho da vitória. Agora, se você for colocar nome na multidão que quer te impedir de chegar na presença de Jesus, você fica até 10, dizendo, viu-se a correria, não dá, viu-se as crianças, não dá, viu-se a hora extra, não dá, viu-se o diário, não dá, não tem condições. Mas eu vou repetir, quem para diante da multidão não dá testemunho da vitória, nem que tenha que ser pelo telhado, mas vai dar o teu jeito para receber vitória de Deus e glorificar ao santo nome do Senhor. A multidão exprimia, não tem condições de você entrar, como quem diz, eu já estou aguardando para receber a oração dele, eu já estou esperando aqui para ele me chamar, a casa está lotada, não tem lugar. Mas, olha só, quem deseja ter com ele, aleluia, sempre vai ter uma ideia para chegar na presença dele. A multidão os impedia, ainda no verso 4, e descobriram, quer dizer, tive uma ideia, descobriram o telhado onde estava. E aí, para nós entender, telhado das casas na Palestina antiga, reto, plano, feito de barro seco, ramos de árvore entranhado no meio, levantado nas pontas, até a água da chuva eles captavam. Do material que era feito o telhado, era feita a escada que vinha desde o lote até em cima. Então qualquer criança que caminhasse subia naquele telhado. E quando a Bíblia fala que ele estava em cima de uma cama, geralmente quem está vindo na igreja agora pensa no contexto que a gente vive, não é a cama que a gente tem hoje, era uma espécie de lençol, esteira, edredom, para nós entender, como queiram, tipo esses tapetes quadrado que está aqui, cada um pegava numa ponta, o dificultou, aquele que era impossibilitado em cima, e ele era carregado, porque quem é aleijado espiritual a gente precisa carregar. Agora quem é livre pode dar um glória a Deus aqui dentro nessa noite. Eles subiram até no telhado onde ele estava, e fazendo um buraco, se era feito de barro seco, fizeram um buraco. Jesus pregando, a casa lotada, a poeira desceu. Com certeza quando bateu lá embaixo a poeira subiu, Hélito. Mas sabe o que eu acho interessante? Aleluia, Jesus não repreendeu eles por tal atitude, porque para chegar na presença dele não precisa de etiqueta ou de cerimônia. Se eu chorar ele vai entender, se eu arrepiar ele vai entender, se eu dar glória a Deus ele vai entender. O importante é eu me manifestar para glorificar ao santo e bendito nome do Senhor. Fizeram um buraco e baixaram o leito em que jazia o paralítico. Gente, olha o versículo de número 5, que coisa interessante, o que é que a Bíblia vai dizer? E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Espera aí, irmão, viu o que foi que aconteceu? Quando fizeram um buraco e baixaram o leito em que jazia o paralítico, a Bíblia diz, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Irmão, viu, está querendo dizer o quê? Jesus não viu a fé de quem estava doente. Aqui, nessa ocasião, ele não viu a fé de quem estava enfermo. Jesus viu a fé de quem? Dos amigos dele.
Sabe por que a gente escuta testemunho e diz assim: leva meu nome na igreja para oração, intercede por mim na oração? Porque através da tua fé Deus faz obras maravilhosas e gigantescas. Através da nossa intercessão e do nosso glória a Deus e da nossa oração, muitas pessoas vão receber o milagre da parte de Deus. Então não deixe de interceder, de orar e de trazer o nome de alguém aqui para esta igreja, para os irmãos orarem, porque através da tua fé Deus vai realizar obras maravilhosas. Quem pode acreditar nisso? Quem pode acreditar nisso e receber essa palavra? Levante uma de suas mãos, por gentileza, os que desejarem, com o irmão Wilson. Não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de pedir, não deixe de interceder, não deixe de suplicar. Deus vai honrar a tua fé e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem pode crer, feche a sua mão e dê um glória ao nome do Senhor Jesus. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Ô Senhor, fiz uma ginástica dessa, me colocaram no buraco pelo um telhado, e tu vê que essa história de perdão de pecados, isso aqui a gente sabe, né? É porque antes de qualquer vitória, o mais importante é teu nome está escrito no livro da vida, lá em cima, aleluia. Teus pecados estão perdoados. Quando Jesus perdoa os pecados, versículo 6, tinha outra turma que estava dentro da casa que se manifesta agora. Verso de número 6, tinha outra turma que estava ali, mas que se manifestará no versículo 6. Verso 6, e estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Gente, eles não falaram. A Bíblia diz que eles arrazoaram no coração. Gente, arrazoar significa criticar. Então eles não falaram, eles criticaram no coração. E no coração eles diziam: quem ele pensa que pode perdoar pecado? Isso é uma blasfêmia, só Deus. Olha o versículo 8, que Jesus sabe tudo, conhece tudo, sonda tudo. Olha o verso 8, olha o verso 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, não pensou, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Dá para imaginar um homem olhando para o outro. Fulano falasse alguma coisa, que nada, só pensei. Fulano falasse alguma coisa, que nada, só pensei, credo em cruz. Isso aí é filho de feiticeiro Beelzebu? Não, ele é o filho de Deus que sabe o que você pensa, o que você imagina. Quantos vieram com o propósito para receber vitória da parte de Deus? Ele te conhece. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Porque a dificuldade para ele é a mesma, nenhuma. Ele salva, batiza, cura, liberta, transforma e leva o pecador para morar no céu juntamente com Deus. Olha o versículo 10, olha o 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. 11, a ti te digo, primeiro, levanta-te. Aleluia. Wilson está querendo dizer o quê? Lugar de quem acredita no nome dele não é caído, é de pé e vitorioso, dando glória a Deus. Ei, aleluia. Se o adversário está querendo derrubar tua vida, tua casa, tua família, recebe essa palavra. Você vai ficar de pé, tua casa de pé, teus negócios de pé, teu ministério. Oh meu Deus, quantos podem receber e glorificar ao nome do Senhor? Primeiro, levanta-te. Segundo, isso aqui é antigo também, toma teu leito. Terceiro, vai embora. Já sabe, né? O hino está todo mundo cantando. Levanta, pega o leito e leva embora. Por quê? Porque você nunca deve esquecer aquilo que Deus realizou na sua vida. E aí versículo de número 12. Então levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De todos quem? De todos que quando ele foi entrar, aqueles que não deram espaço para ele entrar. Enquanto a turma estava na fila aguardando,
como diz ele quebrou o telhado através dos seus amigos, recebeu o milagre e saiu dando glória ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Não é tempo da gente ficar na fila, por isso que é bom, tem que se despertar, tem que vir para a igreja mesmo. Enquanto a turma fica parada esperando, você já está quebrando o telhado, recebendo vitória, dando glória ao nome do Senhor Jesus. É igual a Abraão no capítulo 22. Lembra quando Abraão foi obedecer à voz de Deus, o sacrifício de Isaque? O que é que a Bíblia diz? Então levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada. Sabe o que é isso? Enquanto a turma estava esperando clarear o dia, Guilherme, para ir à luta, Abraão já tinha levantado e estava caminhando faz tempo. Enquanto fica só na fila aguardando para ser revelado, a turma dentro da casa, ele já quebrou o telhado, recebeu a vitória. Dá licença, vocês não deixaram entrar, mas vão ter que deixar eu sair, levantando a mão e dando glória ao Deus Todo-Poderoso. Saiu na presença de todos. E aí, a turma que estava dentro da casa, de sorte que todos se admiraram, e depois fizeram o quê? Glorificaram a Deus, mesmo não querendo, mas glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Primeiro, ficaram admirados. Segundo, glória a Deus. Nunca vi disso. Rapaz, nunca vi um aleijado andar. Já, mas dessa maneira não, quebrando o telhado e saindo na frente de todo mundo com a cama. Não, isso aí eu nunca vi. Fosse hoje, glória a Deus. Olha só, essa cara que eu fiz, todo mundo entende, né? Dando glória a Deus, mesmo sem querer dar glória a Deus. Já passasse por uma dessas? É alguém que você olha e diz: eu vou na igreja, Deus vai me dar vitória. Vou usar o exemplo, sempre gosto desse. Deus vai salvar o meu marido, porque Deus falou na igreja que ele vai ser uma benção. Aí, passa um ano, nada acontece. 2, 5, 10, nada acontece. Aí tu vai, mesma família, no mesmo trabalho, diz: Deus falou, vou perseverar que a vitória é garantida. Aí um dia Jesus salva ele, e daqui a pouco passam 6 meses, ele firma, batiza, dá mão para ti, vem para a igreja dando glória a Deus, dando aleluia. Aí a irmã vai na mesma família, na mesma empresa, na mesma vizinhança e diz: ei, não falei que Jesus ia fazer a obra? Olha a benção do meu lado, uma tocha indo na igreja da glória a Deus e aleluia. Aí a turma olha, fica admirada e faz igual esse povo que estava dentro da casa, mesmo não querendo, tem que dar glória a Deus. Eles olham para a gente e dizem assim: ó, amém, irmã, glória a Deus, hein? Na tabela, como quem diz assim: quero ver quanto tempo isso aí vai durar. Vai durar, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir e para dar vitória. Quem recebe essa palavra, levante uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos com o irmão Wilson, por gentileza, às 9h25. Aqui no meu relógio eu quero compartilhar com vocês, e eu quero dizer: permaneça firme, não abandona não, não entrega os pontos não. Ainda que a multidão dos problemas queira te pedir de vir na igreja, rompa pelo telhado, busque a presença dele. Pode orar mesmo, pode buscar mesmo, pode dar glória a Deus mesmo, que você será abençoado. Quem pode crer, fecha a sua mão lá em cima, dê um glória a Deus e fique de pés comigo, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Irmão Wilson, nada vai impedir, vai parar. Vou fazer outra oração. A multidão não vai me impedir de receber. Vou fazer outra oração. Seja o primeiro a sair do teu lugar e vir aqui na frente agora, que eu quero orar por você. Eu quero impor as mãos sobre você, juntamente com os nossos obreiros. Irmão Wilson, nada vai impedir. Se você deseja, saia do seu lugar e chega até aqui à frente agora, que eu quero orar por você. Irmão Wilson, a multidão dos problemas não vai me impedir. Irmão Wilson, nem que tenha que ser pelo telhado, é só de madrugada que eu estou com o tempinho. Você vai levantar, vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar a presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome precioso do Senhor. Isso. Nosso conjunto, prepare alguma coisa para louvar a Deus, se puder. Querido irmão Lucas, queridos obreiros, irmão Jeff, vamos descer e vamos impor as mãos comigo, por gentileza. Isto, queridos, glória ao nome precioso do Senhor Jesus. Glória ao nome maravilhoso do Senhor Jesus. Feche os seus olhos comigo, querido Deus e eterno Pai.
Diante da tua presença, eu estou orando com os meus companheiros, Pai, que estão impondo as mãos, Senhor, e acreditando, meu Deus, não sairemos da mesma maneira, meu Pai, queremos sair igual este homem, dando glória a Deus, e as pessoas ficarão admiradas com a tua obra, com o milagre que o Senhor há de realizar. Pai Santo, nós oramos porque acreditamos. Pai Santo, nós oramos é porque cremos que as tuas mãos estão estendidas. Vai recebendo esta presença de Deus e vai glorificando ao nome dele. Vai dizendo que não vai sair daqui da labachanda gamanda rabagalabachandarai lebra calamancho rekelebre faceneke mendiria. Oh, bendito é o nome precioso do Senhor Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, Deus seja engrandecido nessa hora, nesta noite, para todos sempre seja glória ao nome de Deus. Isso, queridos, feche os seus olhos. Isso, queridos, não deixe de buscar esta presença maravilhosa do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, Deus seja engrandecido, Deus seja bendito. Aleluia. Antes dos nossos irmãos cantarem, Deus seja glorificado. Aleluia. Eu pergunto se existe alguém no nosso meio que ainda não tomou a sua decisão para Cristo. Pode permanecer aqui. Ainda não tomou a sua decisão para Cristo e você deseja tomar a sua decisão para Cristo. Se você deseja, levante uma de suas mãos, que eu gostaria de orar por você. Alguém que porventura está parado na caminhada de fé e você deseja retornar à caminhada de fé hoje. Se você deseja, levante uma de suas mãos, eu gostaria de orar por você. Temos alguém? Não temos? Então diga após mim para os nossos irmãos cantarem. Diga comigo: Deus, eu creio no poder da tua palavra. Senhor, a bênção é nossa, é nossa. Cumprimente 2 ou 3 pessoas, aperte a mão dele, a mão dela, e diga: a bênção é nossa, o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diga para alguém: nossos irmãos podem cantarem para louvar a Deus. A bênção é nossa no nome do Senhor Jesus. Isso. Diga para alguém, diga para tu. Aleluia. Poderoso Senhor. Agradecer a Deus por esta palavra. Nosso Deus tem todo o controle nas mãos. Queremos agradecer ao pastor Wilson, Jefferson, que vieram aqui nesta noite, e dizer para a igreja que estamos felizes, porque Deus ainda fala, irmãos. Deus fala ainda com a sua igreja pela sua bondade. E fiquei contente, a nossa irmã veio ali e aceitou Jesus, né? Bênção de Deus. Vamos continuar visitando ela, porque para Deus não existe idade, existe uma alma que precisa de Deus. Nós vamos continuar orando por ela, né?
Ela disse que queria oração, aceitou Jesus. Mais alguém para Jesus nesta noite? Tem mais alguém? Ele está aqui nesta noite e quer te salvar. Temos mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus e deixar Ele tomar conta de você? Ter Jesus é garantia da salvação. Ter Jesus é estar seguro. Temos mais alguém para Jesus? Você veio aqui e foi buscar a Ele nesta noite. Não saia sem a presença dEle. Se não temos, Deus abençoe. Mas eu acho que o Patrick também voltou para Jesus hoje? Amém, glória a Deus. Mais um irmão ali. Vem aqui, Patrick, eu quero orar por ti nesta noite. Aleluia. Vamos confessar publicamente que Jesus é o Senhor. Vem também a namorada, vem ali, vamos orar. Essa família abençoada, pega o nome. Eu já sei onde mora também, não tem problema. Mas nós vamos visitar, que coisa linda. É isso que Jesus faz, irmão. Nesses últimos dias Jesus está salvando, Jesus está operando, porque a igreja que tem Jesus não é uma igreja morta. E este aqui, irmãos, para mim é o maior milagre, a salvação de uma alma. Vem um jovem aqui, um obreiro, abrace ele, nós vamos orar nesta noite pela vida dele. Aqui nós nos preocupamos é com almas, irmãos. Aqui eu digo para você, busque a Deus, o restante deixa com Ele, que Ele não erra, Ele não falha, Ele não faz nada errado. Às vezes a gente quer ajudar a Deus, a gente atrapalha tudo. Mas se você ficar na retaguarda, Jesus na frente, irmão, vai embora, porque aquilo que vier contra você, Jesus já vai tirando do caminho e você vai chegar do outro lado. Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Pela dona Mená também, que aceitou Jesus. Isso é motivo de alegria para a igreja. Jesus não está morto, Jesus está vivo e o Espírito Santo ainda convence. Pai, te damos graça nessa noite, porque a tua palavra é a verdade para esta igreja, para este povo. E nessa noite eu peço, Senhor, perdão pelos pecados dos teus filhos que nessa noite estão cumprindo, Pai, estão fazendo um compromisso diante de Ti para estar na Tua presença. Perdoe os seus pecados, suas falhas, lança no mar do esquecimento, que o adversário não tenha mais como acusá-los, e que nesta noite a Tua paz reine na vida deles. Escreve o nome no livro da vida e do Cordeiro, para que eles também possam ter acesso ao céu quando Tu vier buscar a Tua igreja. Firma os passos deles, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado nessas vidas. Amém e amém. Aplauda o Senhor nesta noite, Ele merece. Mais forte, irmão, mais forte, mais forte.